Gente, que felicidade, que felicidade. Eu e o Gui, a gente tem sonhado com essa conferência já há um bom tempo, né? Anos, né? Sei lá, uns 5 anos, alguma coisa assim. A gente sempre trocou ideias sobre isso, conversou, que a gente queria ver movimentos jovens aqui na igreja acontecendo. E isso aconteceu durante um tempo e agora está acontecendo novamente. Então a gente está muito feliz com o que Deus tem feito aqui nesse lugar. Muito feliz mesmo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Felipe Bittencourt. Eu sou líder de PGM aqui na igreja, líder também responsável. Eu acho que é minha célula, gente, eu não tenho certeza. Eu acho que, espero que seja. E sou líder também do movimento Flow, que está iniciando aí nos jovens aqui na Primeira Batista. Sou marido da Mari também, aquela pessoa maravilhosa ali. E pai do Pedrinho também, aquele bebê lindo e maravilhoso ali. Depois que a gente teve o Pedrinho, a gente ganhou muito mais curtidas nas redes sociais. O que falta é um cachorro agora, né? Ou talvez um próximo filho. Não? Ó, sim. Bom, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês essa noite é um pouquinho do que nós temos como tema nessa conferência. E falando um pouquinho do que nós ouvimos ontem, a pregação aqui do Gui, ele falou de alguns pontos e ele utilizou o texto de Jeremias para falar algo da parte de Deus para a gente. E ele começou falando, né, de vários pontos, mas o primeiro ponto que ele falou foi que Jeremias foi formado e que nós também fomos formados por Deus. Certo? Vocês lembram disso? Amém? Vocês estão comigo, gente? Sim. E é muito interessante porque se a gente olha para esse ponto específico que o Gui comentou ontem sobre Deus nos formar, nós entendemos que se Deus nos formou, Ele nos formou para algo, certo? E talvez você pense assim, olha, eu acho que eu não acredito nisso. Acho que eu não acredito que Deus pensou em mim, sonhou comigo, imaginou como eu seria e me formou no ventre da minha mãe. Talvez você não acredite nisso. E está tudo bem você não acreditar nisso. Só que, se você acredita nisso, de que Deus não formou a sua vida é uma vida muito triste. Porque se Deus não te formou, e você é fruto do acaso, a sua vida não tem sentido nenhum. E se sua vida não tem sentido nenhum, qualquer coisa que você faz não tem sentido nenhum. E é muito fácil a gente pensar assim, porque se minha vida não tem sentido, eu posso simplesmente trabalhar, pagar minhas contas, ficar assistindo Netflix todos os dias da minha vida e não ter nenhuma responsabilidade, porque eu não tenho ninguém para prestar contas, porque minha vida não faz sentido. E aí, se eu não faço nenhuma ação social, nenhum bem por próximo, não faço nada legal para a humanidade, está tudo bem, porque minha vida não tem sentido mesmo, então se eu fizer isso ou não faz diferença. E é muito mais fácil viver assim. É muito mais fácil. Imagina se você não tivesse nenhuma cobrança. Se você não tivesse que prestar contas para ninguém, se você não tivesse que responder a nada, porque sua vida não faz sentido, então está tudo bem eu viver assim. Só que nós vimos ontem que isso é uma mentira. Deus te formou. Deus formou a sua vida. Deus sonhou com você. E nós cremos nisso hoje, amém? E se você pensa diferente, você está errado. Mas está tudo bem. É muito interessante porque se eu parto desse princípio de que Deus me formou e existe um propósito para mim, eu preciso descobrir qual que é o meu propósito. No mínimo, eu preciso descobrir quem eu sou para descobrir qual é o meu propósito, sim ou não? E a melhor forma de eu fazer isso é voltando ao início, ou como é o nome da nossa conferência, voltando à origem. Quer ver um exemplo? Eu casei com a Mari, que sumiu, né? Provavelmente deve ter dado de mamar para o Pedrinho. Mas eu casei com a Mari e assim que a gente casou, era muito engraçado. Eu ia lá lavar a louça e eu não achava a bucha para lavar a louça, a esponja para esfregar a louça. E eu ficava olhando e falando, cara, cadê essa esponja? Cadê essa esponja? Aí eu ia descobrir que a esponja está dentro da pia, debaixo da louça. Aí eu tinha que meter minha mão, pegar, espremer aquela água maravilhosa que ficava suja ali de comida misturada. E a esponja já vinha suja. Aí eu tinha que lavar a esponja para poder lavar a louça. E não era só isso. Às vezes, quando ela lavava a louça, eu passava assim na pia e olhava o que estava dentro da pia. A esponja.
Aí eu pegava a esponja, espremia, tá certo, é ela, os defensores aí, né? Eu espremia a esponja e botava no lugarzinho que era para ela estar, que de plástico, que a gente comprou, onde viu o detergente e a esponja. E aí um dia, eu me cansei, eu virei para a Mari e falei, meu amor, vem cá rapidinho. Olha aqui, vem cá. Tá vendo a pia aqui? Tá vendo a esponja aqui dentro, com água suja? Ó, eu vou te ensinar uma coisa incrível. Você espreme a esponja e põe nesse lugar que é para ela estar, é retangular. Tem até aqueles negocinhos assim, né? Você põe ela aqui, porque aqui é o lugar para ela estar. E aí, adivinha só o que aconteceu depois desse dia? Uma mudança fenomenal, porque ela aprendeu. E ela faz isso. E eu fiquei até feliz porque foi de primeira. No dia seguinte já estava lá a esponja. Eu falei, meu Deus do céu, o Espírito Santo veio aqui, moveu os corações e transformou esse ambiente. E aí, beleza, aí passou. Ela está lá atrás, agora que eu vi, ó, ouvindo. Passou. E aí, chegou perto do Pedrinho nascer. E aí a minha sogra começou a ir lá em casa nos ajudar. E a minha sogra é uma bênção, gente, na minha vida, na nossa vida. Ela é incrível, maravilhosa, faz comidas maravilhosas. O pessoal aí, alguns já provaram, né? E ela começou a ajudar a gente, a ajudar na cozinha e tal. E aí um dia eu passo na pia, o que eu vejo lá dentro? A esponja. Aí eu, já sei. A minha sogra fez isso a vida toda. A Mari viu ela fazer isso a vida toda e ela replicou isso a vida toda. Obviamente eu não falei nada com minha sogra, gente, tá tudo bem. Eu continuo deixando a esponja lá. Até hoje tá tranquilo. Mas uma forma da gente compreender quem nós somos é descobrindo a nossa origem. Esse exemplo que eu dei é muito legal porque você quer saber mais sobre você mesmo? Olha para a vida dos seus pais. Você quer conhecer mais quem você é? Olha para a vida dos seus pais. Por exemplo, depois que eu cresci, eu comecei a observar algumas características que eu fazia que era igual aos meus pais. E eu fui descobrir que eles faziam isso por causa da história deles. Que eles viveram, eles começaram a fazer isso e eu começava a fazer isso. Eu nem sabia por quê. Esse exemplo da esponja mostra isso. Então, se nós queremos saber quem nós somos e o nosso propósito aqui, se nós entendemos que Deus nos formou, nós precisamos ir para a origem das coisas, para o começo das coisas. E nada melhor do que ir literalmente no começo. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Gênesis 1:1. Começo mesmo. Lá do início, em todas as coisas foram criadas, onde Deus formou os céus e a terra. Gênesis 1:1, você pode abrir aí. Eu tenho 4 minutos, é isso? Para pregar? Põe aí, senão eu vou... Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. E antes de eu ler o texto, eu queria orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos nos colocar à sua disposição. Que o Senhor derrame sobre mim para que eu possa falar da tua palavra e que a tua palavra venha sobre nós e ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender com mais profundidade aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gênesis 1:1, versículo 1 ao versículo 2 fala o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. É interessante que se nós lermos Gênesis, né, e temos aí uma exposição de Gênesis lá na Escola do Discípulo, para quem quiser assistir, o nosso querido pastor Felipe Breder, e ele fala isso lá, e fala muito mais coisa, mas se nós lermos Gênesis, nós vamos entender que não houve uma preocupação do autor ali de explicar cientificamente o que estava acontecendo. Ele não tinha aquela questão de falar literalmente que foi dia, apesar de pode ter sido literal, pode não ter sido, isso não é importante. Não há uma questão nem científica, nem talvez filosófica, ou qualquer outra coisa que o autor ali quis explicar. O que o autor ele queria explicar, quando ele escreveu a primeira parte de Gênesis, é que existe um Criador, ponto. Existe alguém, uma pessoa, um ser, que já existia antes da própria existência, ele simplesmente é, e ele decidiu criar todas as coisas. E a gente inicia Gênesis justamente nesse ponto, onde Deus começa
a criar e trazer à existência coisas que nunca haviam sido criadas anteriormente. Então existe um Criador, ponto. E se a gente não entende o começo, lembra que eu falei da história da esponja? Se a gente não entende o início, a origem, fica um pouco mais difícil a gente compreender o resto da história. Então, se você não entende sobre a criação e sobre Gênesis, não é que você não vai entender, mas fica um pouco mais difícil compreender o resto da história, incluindo a história do próprio Jesus. Então, nós olhamos para aqui e vemos um Criador que decidiu trazer a existência. E o interessante, e eu vou pedir ajuda aos universitários, essa palavra criou no hebraico significa, como que se pronuncia? Bará? Bará. Tem sotaque? Bará. Bará. Essa palavra que nós vemos aí em Gênesis, ela em hebraico se fala bará. E essa palavra, ela não só tem o sentido de criação em si, tipo, a coisa se criou, se formou, do nada veio a existência. Mas ela tem um sentido também de organização e propósito. Então, quando Deus, ele trouxe à existência as coisas, ele organizou e trouxe propósito sobre aquilo. Tanto que a gente vê em Gênesis que fala que Deus, ele meio que organizou as águas e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas, a terra era sem forma e vazia, e Deus criou os céus e a terra, ou seja, ele trouxe organização naquilo que era um caos. Era uma confusão. Deus chegou, ele organizou, ele trouxe a existência, organizando e trazendo propósito sobre aquele ambiente. Isso significa a palavra bará. Repete comigo, bará. Essa palavra é importante para a gente essa noite. Eu quero que você lembre dela, bará. Então Deus, um Criador, trouxe a existência, mas ele não só trouxe a existência, mas ele decidiu organizar e trazer um propósito sobre aquilo que ele criou. Então Deus vem, organiza e dá propósito. Deus vem, se movimenta, toma uma ação, dá o primeiro passo, gera algo, organiza aquilo e dá propósito sobre aquilo que ele organizou. Lembre-se disso também. E aí depois a gente continua lendo o versículo, você pode ler aí, versículo 3. Então disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E a noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então, nós vemos um Deus que vem, organiza, gera propósito e interage com a criação. E a primeira interação que nós vemos Deus fazendo ali é falando. Ele disse, haja. E aí quando ele disse, haja, a luz criou, a luz nasceu. E aí teve o primeiro dia e a primeira noite. Então, Deus vem, organiza. Não, pulou uma aí. Propósito e... Vamos lá de novo, que aí faltou aí. Deus vem, organiza e Deus vem, organiza e dá propósito. E quando ele organiza, quando ele bará, quando ele cria as coisas, ele organiza e dá propósito sobre tudo, o que ele começa a fazer na sequência que a gente vê a partir do versículo 3, quando ele cria a luz? Ele começa a preencher esse ambiente. Ele cria os animais, ele cria as plantas, ele cria os animais marinhos, ele cria as aves do céu. Então ele começa a preencher esse ambiente organizado, esse ambiente de propósito com outras coisas para que essas coisas vivam dentro desse ambiente. E aí se a gente avança um pouquinho e vai lá para o versículo 27, a gente vê o ponto alto da criação, que provavelmente você já sabe dessa história, que é como Deus criou o homem. E aí a gente inclui o homem e a mulher, como Deus criou a humanidade. Lá no versículo 27, se você quiser avançar aí um pouquinho para acompanhar. Deus vai criando as coisas, e ele chega no versículo 27, na história que nós vemos, e ele diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Criou Deus. Essa palavra não te lembra alguma coisa que a gente já leu?
No início, o que Deus fez? Ele criou as coisas, organizou e deu propósito. Qual que é a palavra para isso? Bará. Quando Deus criou o homem, adivinha a palavra que ele usa para Deus criar o homem? Bará, gente. Qual que é a palavra que Deus usa para criar o homem? Então, quando Deus traz à existência o homem, forma do barro, o homem e a humanidade, Ele não só traz à existência uma vida, Ele não só forma uma vida, mas Ele gera nessa vida organização e principalmente propósito. Não é só uma criação do nada assim e aquilo passa a existir, mas existe uma função para aquilo, existe um propósito para aquilo. E o propósito que Deus dá para o homem é simplesmente viver como homem. O que significa isso? Depois que Deus criou o homem, o que Ele fez na história que a gente lê? Descansou, o 7º dia. E aí eu fico pensando, cara, como que Deus cansa para descansar? Será que, tipo, ele criou a terra e deu trabalho, aí uma hora ele parou assim, nossa, já deu, minha mana está baixa, deixa eu dar uma descansada para recuperar o meu HP, porque amanhã tem mais trabalho. Então eu fico imaginando Deus, dono de toda a criação, supremo, que trouxe à existência todas as coisas, cansou. Mas existe algo que Deus queria ensinar para o homem, era o seguinte, olha, fica tranquilo, como eu vou descansar, eu estou querendo mostrar para você que você não precisa fazer mais nada, porque está tudo criado, está tudo organizado, tudo tem o seu propósito. O que você precisa fazer agora é ser quem eu criei você para ser. Você não precisa fazer nada além disso. E por isso ele descansou, para mostrar para o homem que tudo já estava no seu lugar. Tudo já estava tranquilo, tudo já estava em paz, tudo estava de boa. Então, quando Deus cria o homem, Ele usa a palavra bará e traz a existência ao homem, Ele dá propósito, Ele está comunicando a toda uma raça, isso inclui nós, de que nós não fomos criados simplesmente do nada. Mas que quando Deus, Ele olhou para os seus pais se conheceram, e você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus estava ali falando assim, ó, bará. Bará. Vem à existência, meu filho e minha filha. Mas não só vem à existência, mas vem à existência e eu tenho um propósito para você. Eu tenho um propósito para a sua vida, assim como Adão, que era o cabeça de toda uma raça, que nós somos essa raça. Ele realmente nos traz um propósito de vida assim quando nós somos gerados. Então, a mentira de que você é fruto do acaso, ela acaba quando nós olhamos para a criação e olhamos a Adão, e olhamos para nós e fala, assim como foi Adão, Deus me criou para um propósito. Eu não sou fruto do acaso, eu não vim do nada, eu não sou uma coincidência que aconteceu. Inclusive, uma das coisas que o próprio Philip Bredel usa lá no vídeo, no novo documentário deles, é que é mais fácil um caminhão explodir, caminhão cheio de farinha, de açúcar, de chocolate, explodir e nascer um bolo da explosão. É mais fácil isso acontecer do que a gente imaginar que o mundo veio do nada. Então a sua vida tem propósito, porque o dia que você foi concebido, Deus estava pensando sobre você e Ele estava pronunciando, bará. Venha à existência, tenha propósito, tenha um sentido para você, tenha um plano para a sua vida. E aí, nós voltamos àquela ideia de que Deus descansou. Deus descansou e Ele estava comunicando para o homem, falando, ó, fica de boa, fica em paz, está tudo tranquilo, simplesmente viva. E um exemplo que eu queria dar para vocês, quem tem cachorro aqui? Você já percebeu que cachorro é muito feliz? Né? Tirando algumas exceções, né? Do geral, cachorro é muito feliz. O cachorro ele é feliz por várias razões, mas principalmente ele nos ensina muito quando nós olhamos para qualquer animal. O animal ele não tenta ser outra coisa além dele mesmo. O cachorro é um cachorro, ele não tenta ser um gato. Seria estranho a gente ver um cachorro miando, né? Ele não tenta ser um gato, ele é um cachorro. O pássaro, ele não tenta ser um peixe. Até porque se ele for um peixe, ele morre. Como o peixe não tenta ser um pássaro, porque se ele for um pássaro, ele morre. Então, quando Deus ele organizou tudo e gerou propósito naquele ambiente e preencheu aquele ambiente de animais, antes dele criar o homem, ele estava colocando as coisas em cada local, e se aquilo sai daquele ambiente de propósito, o que acontece? Imagina tirar um peixe da água, o que acontece com o peixe? Morre.
ou se você botar um animal que é terrestre na água, ele morre. Então, Deus, quando criou as coisas e trouxe propósito àquilo, Ele estava dizendo, olha, cada um pertence ao seu ambiente, e se esse ser vivo sair desse ambiente, sair do local de propósito, do local que é organizado, ele vai morrer. E quando Deus cria o homem e traz à existência o homem, adivinha só, assim como o peixe tem que ficar na água, assim como os animais terrestres têm que ficar na terra, assim como a planta tem que ficar na terra, o homem tem um ambiente para o homem, onde nesse ambiente o homem tem propósito e vida. E se a gente olha para um texto lá na frente, em Atos 17, 27, quando Paulo está pregando lá em Atenas, ele fala o seguinte, Atos 17, 27, Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendências dele. O que Paulo está falando aqui é que o ambiente que traz propósito e vida ao ser humano, assim como o peixe para a água, assim como a planta para a terra, é estar no próprio Deus. É estar com Deus. Quando Deus cria Adão e dá propósito a ele, Bará, ele coloca Adão dentro da presença do próprio Deus. Só que a gente continua a história mais para frente, o que acontece? Adão e Eva pecam. E o que significa pecado? Significa eu simplesmente olhar para o ambiente onde Deus me colocou, que é o próprio Deus, e falar assim, acho que aqui não é tão bom assim, eu vou tentar outra coisa. E ele sai desse ambiente. E quando ele sai desse ambiente, peca e tenta tomar a vida, por si próprio, o próprio rumo, eu decidir minhas coisas, eu fazer minhas próprias coisas, adivinha para que ambiente ele vai? Para o caos novamente. Você lembra do início, quando a gente leu Gênesis 1, como estava a terra? Um caos. E aí o que Deus fez? Ele veio Bará, mas ele veio, organizou as coisas, deu propósito e interagiu. Quando o homem sai desse ambiente de propósito, que é o próprio Deus, ele retorna para o caos. Ele retorna para o ambiente de confusão. E aí ele retorna para o ambiente onde a vida dele não tem mais propósito nenhum. Porque aquilo que dava propósito, aquilo que era o Bará na vida dele, era o próprio ambiente, que era o próprio Deus. E aí a gente volta para o início, a gente retrocede como humanidade. A gente volta para aquele local de bagunça e de confusão. Só que aí a gente tem uma boa notícia. Jesus vem, ele organiza o pensamento das pessoas na época e ele dá propósito interagindo conosco. Peraí, eu já vi isso antes. Tudo estava um caos, Deus veio, organizou e deu propósito. Nós pecamos, fomos para o caos, Deus novamente se encarna em Jesus, vem sobre nós, arruma as coisas e nos dá propósito através da cruz novamente. Jesus, o Deus encarnado, repete aquilo que lá no início nós vimos como nossa origem. Novamente, ele vem, organiza e dá propósito. E assim como Deus fala e interage, dizendo haja luz para que a vida começasse, Jesus na cruz fala, está consumado. E quando ele fala está consumado, todo aquele caos que existia na nossa vida, toda aquela confusão, toda aquela falta de propósito, porque a gente estava num ambiente fora de Deus, volta a ser uma possibilidade para mim e para você. Nós que estávamos na bagunça, na confusão e no caos, nós olhamos de volta para Deus e agora através da interação de Jesus, porque Jesus veio, organizou e nos trouxe propósito novamente, eu posso retomar a esse caminho. Agora minha vida faz sentido nesse novo ambiente. Agora eu tenho vida novamente. Agora eu posso entender qual que é o propósito de Deus para mim, porque eu retornei àquele local que me dá propósito. Jesus fez. E aí o que Deus faz depois que ele cria o homem no 7º dia? Lembra que a gente falou? O que ele fez? Ele descansou. Sim ou não? Por quê? Porque ele estava comunicando ao homem que está tranquilo, não precisa fazer mais nada, está tudo certo. Quando Jesus na cruz ele diz está consumado, ele está dizendo para você e para mim, fala, olha, está tudo certo, eu já fiz tudo.
Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer várias coisas para retomar aquele ambiente que é estar com o próprio Deus. Eu já fiz por você. Eu já assumi esse lugar. Então Jesus veio, organizou, deu propósito, e depois ele chega para a gente e fala: a minha graça foi derramada sobre a sua vida, fica tranquilo, fica em paz. Então hoje, o que nós lemos a partir da origem de Gênesis é que o mesmo Deus que atuou criando todas as coisas, o mesmo poder que estava sobre a criação de todas as coisas, que trouxe ordem e trouxe propósito sobre tudo, Ele está sobre nós hoje, formando você, dizendo que há propósito para você e que Jesus já fez tudo para você e você pode retornar a esse ambiente de propósito. Você não precisa mais viver uma vida de caos, uma vida desorganizada, uma vida onde você simplesmente vive e não entende que há um plano de Deus para você, não entende que Deus sonhou algo para a sua vida. Jesus está o tempo todo falando: olha, sai do caos, vem para o seu ambiente de propósito, que esse ambiente já existe, esse ambiente já está criado para você viver. Jesus nos colocou nisso. E aí você pode olhar para todas as coisas, para o mundo à sua volta e falar assim: olha, poxa, ok, mas eu ainda vejo muito caos acontecendo. Eu ainda vejo pessoas passando por situações difíceis. Eu mesmo passo por situações difíceis. Eu mesmo às vezes olho para a minha vida e está um caos e eu me vejo sem propósito. A notícia que eu queria dar para você, que é aquilo que nos gera esperança sobre o nosso coração, é que assim como Jesus veio, organizou e deu propósito sobre todas as coisas, se nós olharmos para o fim da história, que é Apocalipse, adivinha só o que acontece? Jesus vai vir, Ele vai organizar tudo, e Ele vai estabelecer um novo propósito sobre as nossas vidas e sobre essa terra. Nós começamos a história vendo um Deus que vem, organiza e dá propósito. Depois nós vemos lá no meio da história um Deus que vem novamente, organiza e dá propósito para nos resgatar do pecado da perdição. E a gente olha para o futuro com uma esperança sobre o nosso coração e a gente vê que Jesus virá. Ele organizará todas as coisas, estabelecerá os lugares novamente. Ele trará propósito sobre nós. Essa é a maior esperança que nós temos. É olhar para o futuro e apesar de alguns caos que nós vivemos, alguns já resolveram, mas alguns caos que nós vivemos, nós podemos ver que Jesus ele voltará. E Ele fará novamente cada coisa no seu lugar. E Ele nos trará um novo propósito sobre essa terra. Se você ainda acredita que talvez a sua vida não tem propósito, eu quero te convidar a você fazer uma oração a Deus. E se colocar diante de Deus e falar: Deus, se isso for verdade, que o Senhor venha sobre a minha vida e sobre o meu coração e gere fé no meu coração para que eu possa compreender verdadeiramente e viver a vida dessa forma. E se você entende isso, você está no pior lugar, porque você não pode mais viver a sua vida de forma a negligenciar aquilo que Deus tem para você. Ou você decide de uma vez por todas falar: não, eu não acredito nisso, eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Ou você se posiciona e fala: eu preciso retornar a esse ambiente que é o próprio Deus, para descobrir o propósito que Ele tem sobre a minha vida, para eu sair do meu caos, para a minha vida ficar organizada e eu seguir o plano que Ele tem para mim. Você só tem essas duas opções. E eu creio, a partir do que a gente ouviu ontem, que a partir do que nós estamos ouvindo hoje, de que você já está tomando essa posição de entender que existe um plano para você, que sua vida não veio por acaso e que existe um propósito de Deus para você. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Se você é alguém que, durante aí a sua caminhada, você se esqueceu dos propósitos de Deus para a sua vida, eu quero que você abra o seu coração e coloque diante de Deus, falando: Deus, me coloca de volta nesse ambiente, me tira do caos. Se você é alguém que não acredita nisso, eu te peço para que você faça uma oração de fé, falando: Deus, se isso for verdade, coloca isso no meu coração para que eu possa entender isso. E se você é alguém que já está nesse ambiente, onde não há mais caos, onde Deus já interagiu com você e te trouxe propósito, eu quero te reforçar que você tem a obrigação de viver como Deus quer que você viva. E uma das coisas que Deus nos fala é que nós precisamos ser um instrumento para retirar outras pessoas do caos.